No capítulo anterior, Gretelin Targant é atormentada por pesadelos de um passado distante. Visões distorcidas que anseiam fazê-la sucumbir à dádiva presente no sangue. A rainha desperta em susto, e o que vê é no mínimo intrigante. Uma figura enublada pelas sombras da noite alcança os territórios do Palácio de Sangue, partindo após livrar-se de um estranho cesto. Gretelin recorre a ele, revelando uma bebê sílfide recém-nascida em seu interior. A rainha, movida por um instinto ancestral, a acolhe sem cogitações, nomeando-a Enwin, a filha dos ventos orientais. O inverno alcançou Isengard. Era solstício e uma fina camada de neve cobriu o reino num véu branco sobre telhados e estradas. O raiar da aurora transpassava a aglomeração de nuvens, e devido às ondas fartas do oceano, o Porto de Ferro exibia um fluxo constante de barcos pesqueiros e mercadores confiantes. Passaram-se 9 anos desde o acolhimento de Enwin pela casa Targant. Ela era como a tarde de um inverno sem fim, traços frios e perenes. E próxima a completar a primeira década de vida, seus pais descreviam-na como uma criança bela. Elogiavam-lhe os longos cabelos cor de neve, a pele tal qual ao amanhecer e o brilho turquesa do olhar. A princesa de traços singulares destacava-se no domínio rubro. Não era novidade que despertava olhares ao andar pelos corredores do Palácio de Sangue, ainda que poucos a apreciassem. Naquele instante, porém, o único olhar que recebia era o de Liméria Eskel, sua professora de Aravacha, a língua do Oriente. Liméria era uma loférnica velha e rabugenta. Os cabelos grisalhos, olhos ampliados por lentes grossas e as vestimentas exageradamente requintadas, entretanto, destoavam bastante das características comuns a tal raça. A pronúncia correta é Amitri, não Amitri, disse impaciente. Já é a 4ª vez que preciso dizer isso. Mais uma, e terás de redigir um texto inteiro sobre as culturas de Elori. Talvez eu aprendesse mais rápido se a senhora não perdesse tanto tempo soletrando as palavras para si mesma antes de me dizer como devo pronunciá-las. Retrucou a princesa, traçando um sorriso ácido, mas não se permitindo ir além. Chega, Enwin. Já estou farta das tuas respostas malcriadas. Fica aqui e grafa o alfabeto até que não sobre mais espaço no quadro negro, ordenou Liméria, preparando-se para deixar a sala. Amanhã, quero ver esse quadro repleto de ideogramas em Aravacha. A princesa respirou aliviada quando a professora enfim se retirou. Ficando de pé e alongando as articulações, ela contraiu o sênio ao sentir o pescoço enrijecido e as costas doloridas, mas apreciou cada segundo do silêncio que prevaleceu sem a voz estridente de Liméria. Em seguida, conforme foi instruído, tomou posse do pedaço de giz e começou a traçar pequenas linhas. O toque empregado era tão agradável que mal parecia tratar-se do material cuja professora produzia rangidos estrondosos ao escrever uma única frase. Olhe só, Liméria, até nisso consigo superar você, sussurrou para si mesma, abrindo um sorriso sarcástico ao elaborar os ideogramas sobre a lousa. Apesar da relação complicada com a professora, Enwin frequentava as aulas como gratidão ao esforço dos pais. O incentivo ao orgulho das próprias origens veio desde o berço, ambos viajando todo o reino na busca por alguém capaz de ensinar a língua e cultura dos povos de Elori. Ela queria honrar isso, mesmo tendo de suportar os gritos diários desse alguém que passou tempo demais longe do próprio continente e acabou esquecendo muito da língua materna.
Passados alguns minutos delineando formas sobre o quadro, deu 2 passos para trás e observou seu feito com orgulho. Era recompensador ver o quanto havia melhorado sua escrita. Tudo graças ao tempo que passou lendo os poucos livros em Arabaixa esquecidos nas estantes empoeiradas da biblioteca. Por fim, largou o giz sobre a escrivaninha de Liméria, retornando à cadeira desconfortável e debruçando-se no próprio tédio. Aquela quietude já lhe enchia os nervos quando sentiu o estômago apertar, e percebendo-se jejum desde cedo, resolveu ir até a cozinha. Era terrível andar sozinho pelo palácio, principalmente quando havia o risco de cruzar com multidões. Delas, ao tomar distância, comumente ouvia sussurros e risos abafados pelas costas. E ainda que ignorasse os pensamentos alheios sobre sua presença em Isengard, era difícil não perceber o desprezo da corte com quem era obrigada a conviver. Por sorte, àquela hora da manhã, os corredores se fizeram vazios, e não demorou para alcançar a cozinha. Adentrando-a, sentiu um aroma ímpar envolver seu olfato. Sobre um dos balcões, repousava uma bandeja recheada de biscoitos ao lado de um copo de leite fresco. Ela olhou ao redor. Não havia ninguém ali. E então, voltou-se ao lanche. Quem quer que o tenha preparado, não deixou a cozinha há muito tempo. Henwin aproximou-se e pegou um dos biscoitos, trazendo-o aos próprios lábios com destreza. Podia sentir o calor entre os dedos, e prestes a dar uma mordida, uma voz ecoou atrás de si. Ora, ora, parece que finalmente capturei o camundongo que perambulava pela minha cozinha. A princesa virou-se de súbito, reconhecendo a voz e abrindo um sorriso envergonhado. Elissa estava de braços cruzados, recostada sobre a entrada da cozinha, o semblante sério rapidamente se tornando amigável. Você sabe que não resisto a uma fornada de biscoitos amanteigados, explicou, mordiscando mais um pouco do que tinha em mãos. Ainda mais quando feitos pela melhor cozinheira deste palácio. Elissa era uma das inúmeras criadas do palácio, provavelmente a mais nova entre todas. Era uma férica de orelhas longas, e assim como as de Henwin, levemente pontudas. Cabelos escuros, curtos e ondulados. Pele de um castanho suave e olhar acolhedor. Como foram as aulas matinais? Perguntou, puxando um banquinho e acompanhando a princesa em sua refeição. Conseguia ouvir de longe os passos fervorosos da senhorita Liméria pelos corredores. Tenho certeza de que ela está extremamente ansiosa para o nosso próximo encontro. A risada calorosa de Elissa fazia com que os dias da princesa melhorassem profundamente. A criada era uma entre os poucos que não a viam como uma criatura exótica, de raça híbrida ou inferior. A única em quem confiava de olhos vendados. Quando Henwin retornou o olhar para a bandeja, sua visão foi comprometida por um órfão filhote. Um felino coruja voador, cujas garras tentavam atacar o máximo de biscoitos que conseguia. Quem é esta criaturinha? Perguntou, acariciando a plumagem macia do animal. Ela apareceu aqui há alguns dias, e desde então me persegue aonde quer que eu vá. Dê-lhe o nome de Magdal, pois age assim como uma de minhas irmãs. A Offlin aproximou o focinho úmido dos dedos da princesa, lhe farejando a mão com cautela e lambendo-a num gesto amigável. Ao ver o olhar repreensivo de Elissa, Magdal logo saltou do balcão, entrelaçando-se aos seus tornozelos. Ela gostou de você, disse a criada. Tenho certeza que os biscoitos ajudaram com isso. Elissa desapoiou-se da bancada, levantando e correndo as mãos pelas diversas prateleiras da cozinha, vasculhando entre especiarias e temperos, como se buscasse por algo importante. Encontrei isto esquecido entre os livros de receitas. Pensei que te interessaria. Ela pôs um livro grosso frente à amiga. A capa de couro era verde escura, mas o tempo a tornou marrom. E no centro, um título em letras garrafais dizia Raízes da Magia por Zahara Mwang. Henwin folheou a obra cuidadosamente, sentindo que as folhas poderiam desintegrar a qualquer toque brusco. É um diário de feitiços naturais, explicou Elissa, vendo o semblante confuso da princesa perante a obra.
Tentei ler alguns dos escritos, mas não consegui assimilar muita coisa. Não sei quem pode ter sido Zahara, mas ela parecia entender bem do assunto. Acha que isso pode me ajudar a controlar minha singularidade? Questionou Enwin, entendendo o motivo do presente. Talvez ajude, não sei ao certo. Magia e feitiços fazem parte do mesmo universo, não é? A gratidão veio acompanhada por um sorriso ao guardar o diário entre os braços. Quando terminou de comer os biscoitos e beber o leite, ela aproximou-se de Elissa, entrelaçando-a num abraço apertado. Obrigada pelo presente, Elissa, e obrigada por acreditar em mim. Era início da tarde, e a princesa encostava-se numa velha fonte d'água nos jardins externos do palácio. Ela folheava o livro novamente, desta vez dando mais atenção às palavras. Embora fosse um diário, as informações sobre a autora eram vagas, e em sua maioria, referentes aos lugares onde havia ido praticar estudos e experimentos alquímicos. Os escritos e receitas lhe atiçavam os olhos, mas aquele nome ainda ressoava na mente. Zahara Mwang não era um nome comum em Erwid. Era estrangeiro e carregava traços fortes das antigas línguas drônicas do grande continente. Ainda assim, as marcações e coordenadas presentes no livro descreviam lugares próximos ao palácio e demais territórios do reino, o que poderia indicar onde Zahara viveu. A curiosidade crescia, e ao passar as folhas em tamanha rapidez, um papel pequeno desvencilhou-se entre duas páginas do diário, caindo na grama alvo. A folha foi recolhida e posta à luz do sol. Tratava-se de um desenho de duas mulheres com os braços entrelaçados. Foi fácil identificar Zahara como a mulher da esquerda, tendo pele retinta, olhos alaranjados e longos cabelos cacheados. Uma estrangeira drônica, como indicavam as suspeitas. A da direita carregava traços rubros óbvios. Olhos verde-azulados, pele levemente corada e cabelos ruivos característicos. Enwin demorou-se sobre a folha, tentando captar cada detalhe do desenho. Conseguia sentir a alegria transbordar do olhar de ambas as mulheres, o brilho em seus rostos, elucidando o amor romântico que compartilhavam. E no verso do desenho, uma inscrição em tinta negra dizia: "Com amor, Lift." O desenho foi guardado entre a capa e a primeira folha do diário, e a busca por mais informações continuou. A falta de um índice a obrigava a percorrer cada página por vez, deixando seus dedos cansados. O conteúdo, por outro lado, era tão chamativo que sequer percebeu a presença de alguém à frente. "O que tens aí?" indagou uma criança rubra, tomando subitamente o diário em mãos. A criança em questão era Felicity Targand, filha de Filderic Targand, o irmão mais novo do rei, e, consequentemente, prima por consideração de Enwin. Felicity examinava o diário com escárnio, seus dedos tocando as folhas de maneira enojada. "Então é esse o tipo de coisa que te entretém o dia todo?" desdenhou a prima, abrindo um sorriso sarcástico. "É assim que pretendes aprender a controlar tua dádiva? Se é que criaturas do teu tipo possuem alguma." "Me devolva o livro." A súplica fez-se quase inaudível. Felicity fechou o diário e o manteve rente às costas, o sorriso se intensificando ainda mais ao ver os olhos assustados da princesa. O deleite acompanhava cada passo, pescoço ereto e olhar penetrante. Ela era 3 anos mais velha que Enwin, e mesmo compartilhando do desprezo direcionado pela corte, conseguia ir além, sabendo exatamente como abalar o psicológico da princesa, e desde que chegou ao palácio, tornando-o seu hobby favorito. "Ratinha, já que devo considerar-te um membro da família, tenho a obrigação de dizer que isto aqui não te levará a nada. Não podes continuar acreditando que conseguirá ser alguém nestas condições. Como se já não bastasse ser uma híbrida de raça inferior, ainda persistes em estragar tua mente com ideias."
O brilho esmeralda no olhar de Felicity dilatou-se quando ergueu o queixo de Henry para que lhe fitasse o rosto. Sua voz era doce, mas o tom que impunha gelava os ossos de qualquer um. Acha que terás a mesma sorte de Gretelin? Que algum dia um príncipe cairá nos teus encantos e tu o enfeitiçará, assim como fez aquela bruxa? Acredite, homens gostam de ter o controle, e tu só obterás sucesso nessa vidinha medíocre conseguindo um casamento. Se continuares agindo assim, nem os camponeses mais imundos te considerarão uma esposa digna. Me devolva o livro. O grito acompanhou um punhado de neve e lama jogados contra o rosto da prima. A neve acertou em cheio, escorregando pelos cabelos ruivo-alaranjados. A face permaneceu estática, mas a ira irradiou em seus traços. Henry regressou alguns passos, os punhos trêmulos e o medo tomando-lhe o corpo. Nem mesmo ela acreditava no que havia feito. Então é assim que me agradeces? Questionou Felicity, limpando o rosto em fúria. Se queres tanto aprender magia, vou te dar um bom motivo para isso. O diário foi erguido e arremessado dentro da velha fonte. A prima exibia um olhar impassível ao vê-lo encoberto pela água esverdeada e abriu um sorriso largo quando este afundou completamente. Não! Exclamou Henry em lágrimas. O foco de Felicity havia mudado e as mãos arderam em chamas. Num gesto articulado, labaredas flamejantes foram lançadas contra a princesa, que, embora tentasse, falhou em desviar, tendo a superfície do antebraço parcialmente queimada. A dor não surgiu de imediato, e mantendo o braço rente ao corpo, Henry correu até a fonte, vasculhando água e lodo na busca pelo diário. Aquele fora um presente de Elissa, e mesmo que sua vida dependesse disso, não o deixaria para trás. O livro foi encontrado pouco antes das chamas irromperem outra vez, e numa investida desesperada, ela rolou para longe, levantando-se com dificuldade e correndo a esmo pelos jardins. Não era preciso olhar atrás de si para perceber-se numa perseguição, os passos barulhentos de Felicity aproximando-se a cada segundo. As grandes muralhas do palácio erguiam-se à frente, inibindo o caminho num beco sem saída. Era o fim da linha. Por um instante, acreditou não ter mais para onde fugir. Entretanto, ao avistar o sistema de esgotos entre as rochas da muralha, ela não pensou duas vezes, adentrando os túneis úmidos e mal cheirosos e arrastando-se por eles em puro desespero. Esconde-te, esconde-te como ratazana que és, mas saiba que isso não ficará assim. A voz da prima reverberava, ecoando em seus ouvidos, enquanto abranhava-se mais e mais na escuridão. Henry viu-se completamente imunda ao deixar os esgotos e rastejar sorrateiramente até seu quarto, onde permaneceu pelo resto do dia. Desceu para jantar ao cair da noite, e não deu uma palavra enquanto se reunia com todos à mesa. Felicity, por outro lado, ria e conversava assim como em todas as ceias. Está tudo bem, floco de neve? Perguntou Radva, fitando o corpo rígido da filha. O quê? Oh, sim. A resposta veio vazia. A atenção voltada ao olhar da prima sobre si, um olhar semelhante ao de um tigre faminto. Apenas me sinto um pouco indisposta. Ao final da ceia, a princesa apressou-se em voltar ao quarto, trancando portas e janelas. Em seguida, acendeu a lareira e colocou o diário molhado numa mesa próxima para que secasse. A madrugada resumiu-se ao farfalhar das brasas da lareira e uma angústia constante no âmago. O braço ardia numa dor aguda com a queimadura, quando então a ficha caiu. Declarara uma guerra, e se quisesse permanecer viva, precisaria planejar um jeito de vencê-la.